Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Vamos para a nossa aula de História com o tema A Vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, que está na semana 3 do PET 4. Para entendermos melhor o que levou a família real a vir para o Brasil, ou a fugir, vamos voltar um pouquinho na França. Bom, lembram-se que estudamos a Revolução Francesa e que ela foi dada um golpe que foi chamado de golpe do 18 Brumário, bem no final, e que Napoleão Bonaparte assumiu o poder? Bom, o Napoleão é esse cara aí dessas imagens. O Napoleão, ele queria que a França dominasse a Inglaterra. Ele conseguia dominar vários países e aumentar as riquezas e a extensão territorial da França. Só a Inglaterra, que era a maior potência econômica e principal concorrente da França, na disputa aí pelo poder, pela hegemonia mundial, é que o Napoleão ele não conseguia dominar. Napoleão ele tentou derrotar a Inglaterra economicamente e aí, para isso, ele criou o bloqueio continental, uma proibição para qualquer país europeu de realizar atividades comerciais com o reino inglês. Então, como vocês podem ver nesse mapa, tem um traçado aí em vermelho que era do bloqueio continental, ou seja, todos os países abaixo dessa linha estavam proibidos de realizar qualquer relação comercial com a Inglaterra. Portugal, ela era governada pelo príncipe regente, o Dom João. Príncipe regente porque ele estava no lugar da mãe dele, que era a rainha, Dona Maria, mas que ela era conhecida, na verdade, como Dona Maria a Louca, porque ela tinha alguns problemas mentais e não tinha condições de assumir o trono português. Então, por isso, o Dom João estava como príncipe regente. Bom, a princípio, o Dom João ele tentou manter-se neutro para não se indispor nem com a Inglaterra e nem com a França. Mas como Portugal não tinha investido em desenvolvimento industrial e dependia dos produtos ingleses, se Portugal comercializasse com a Inglaterra, poderia ter o reino invadido pelas tropas de Napoleão. Por quê? O Napoleão fez essa ameaça que o país que desrespeitasse o bloqueio continental e fizesse comércio com a Inglaterra, as suas tropas iriam invadir. Bom, mas se caso o Dom João fizesse aliança com a França, ele também poderia ser atacado por forças navais inglesas, que também ameaçavam invadir até o Brasil. E então, em julho de 1807, a pressão francesa ela aumentou e Napoleão determinou a invasão de Portugal, porque eles desrespeitaram o bloqueio continental e continuaram tendo relações comerciais com a Inglaterra. E aí, então, Napoleão enviou as primeiras tropas para a região. O Dom João, ciente que ele iria perder o seu trono, ele resolveu pôr em prática um plano que já havia sido cogitado antes, que era transferir a corte portuguesa para sua colônia aqui para o Brasil. A família real, ela embarcou no dia 29 de novembro de 1807 com destino ao Brasil. Estima-se que vieram entre 10 e 15 mil pessoas, entre nobres, conselheiros reais, militares, juízes, advogados, comerciantes, damas de companhia, mas haviam também médicos, bispos, padres, camareiros, pajens, cozinheiros e outros. A esquadra real ela era composta de 4 navios e o restante da população em cerca de 40 navios. A partida ela foi às pressas, foi de madrugada, e as pessoas elas carregavam apenas aquilo que conseguiam e principalmente que tinham valor, como joias, obra de arte, alguns móveis, animais, livros, enfim. No começo do século XIX,
As viagens marítimas, elas ainda eram aventuras arriscadas, e de Lisboa ao Rio de Janeiro levava-se 2 meses e meio. Então a Marinha Britânica, ela ajudou, auxiliou na fuga, cedeu inclusive navios, marinheiros, só que muitos navios eles eram precários, principalmente os navios portugueses, sem boas condições de higiene ou de acomodações. A alimentação a bordo ela era muito precária, o que levou à proliferação de doenças, e uma das doenças que era muito comum nas viagens marítimas era a doença do escorbuto. Essa doença ela é causada pela falta da vitamina C, então ela leva a uma febre intensa, a gengiva ela vai apodrecendo e os dentes começam a cair. A peste bubônica era muito comum também nas viagens e ela afetou o navio em que o Dom João estava. Uma outra infestação de piolhos também aconteceu no navio em que a princesa Carlota Joaquina estava e obrigou as mulheres a raspar os cabelos e a lançar, né, as perucas, aquelas perucas grandonas que elas usavam ao mar. As cabeças carecas, elas foram untadas com uma banha de porco e até pulverizadas com pó antisséptico, porque a coceira, os machucados pelos piolhos eram muitos. Para vocês terem ideia, quando a família real aportou lá no Rio de Janeiro, as mulheres viram que essas mulheres europeias usavam turbantes na cabeça. E elas acharam que era uma moda lá na Europa e também começaram a cortar o cabelo bem curtinho e usar turbantes aqui. Mal sabiam elas que essas mulheres tinham sido infestadas, né, com piolhos. Aí a gente tem um mapa da viagem, da saída deles então de Portugal, as paradas que eles fizeram, e os navios portugueses acabaram tomando 2 rotas. O navio, uma parte da frota que estava acompanhando Dom João, aportou primeiro em Salvador e o restante já foi direto para o Rio de Janeiro. Só que eles só desceram dos navios quando Dom João chegou ao Rio de Janeiro, que foi cerca de 1 mês depois. Então, em 22 de janeiro de 1808, o Dom João e a corte portuguesa eles chegaram ao Brasil. O Dom João, como eu disse, ele aportou primeiro em Salvador. Não se sabe exatamente os motivos, mas acredita-se que tenha sido uma estratégia de Dom João para conquistar a população baiana e proteger os ataques aí que poderiam vir por conta, né, da fuga dele. Em Salvador, para conquistar a população baiana, aí Dom João decretou a abertura dos portos às nações amigas. Acabando assim com o pacto colonial, o Brasil passaria a receber produtos importados de qualquer país que mantivesse relações amistosas com Portugal. Com isso, a maior beneficiada foi a Inglaterra, que passou a dominar a economia brasileira. Em Salvador, Dom João também aprovou a criação da primeira escola de medicina no Brasil, porque até então, quem queria, né, estudar, aí fazer a medicina, tinha que ir para outros países. A chegada da esquadra de Dom João na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, foi um motivo de festa, como a gente pode ver aí nessa primeira imagem. Milhares de pessoas foram até o cais para ver a chegada do príncipe regente. E após as cerimônias de boas-vindas, ação de graças pelo sucesso da viagem, houve a cerimônia do beijamão. Nessa foto aí embaixo, que também tem na apostila de vocês. Os participantes aí do cortejo, eles se prostravam então diante do Dom João para beijar-lhe a mão. E esse gesto significava, então, ao mesmo tempo, obediência e submissão dos súditos da colônia, que eles iriam, né, seguir todas as regras aí do Dom João. O mais complicado foi encontrar habitação, né, moradia para os milhares de acompanhantes da corte, porque os nobres, né, Dom João e família, eles foram para alguns palácios que haviam na cidade.
mas o restante eles então precisavam ser acolhidos, né? E aí, o que eles fizeram? O que foi feito? Foram escolhidas casas, né? Algumas casas que eram melhores na cidade do Rio de Janeiro, e elas passaram a ser tomadas. Então, essas casas que eram escolhidas, elas eram marcadas nas portas com a sigla PR, que queria dizer príncipe regente. Só que a população, né, começou a ficar incomodada, revoltada com aquilo, lia ponha-se na rua ou prédio roubado. E muitas dessas casas, né, não houve pagamento de aluguel para os donos dessas casas, eles foram simplesmente, né, despejados aí e tiveram que procurar abrigo em outros lugares para dar lugar, então, para dar moradia para os acompanhantes aí da corte portuguesa que vieram para cá. Em 1810, o Dom João ele assinou o Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Navegação. Esse Tratado de Navegação ele concedia privilégios alfandegários à Inglaterra. Então, são esses três privilégios, esse privilégio aí que está na imagem. Então, a Inglaterra ela pagaria apenas 15% de tributos, de impostos sobre os produtos que chegassem, que fossem vendidos aqui no Brasil. Portugal pagaria 16% e os demais países 24%. Então, a partir de 1810, o Brasil ele foi infestado de produtos ingleses porque o imposto, né, o tributo sobre esses produtos eram mais baixos, até mesmo que os próprios produzidos aqui. E o tratado, que é o da imagem aí de aliança e amizade, ele concedia privilégios aos cidadãos ingleses dentro dos domínios portugueses, como a questão de julgamentos, de exercer a sua fé e tudo mais. Grandes mudanças passaram a acontecer no Rio de Janeiro para, né, dar uma boa condição de vida para essa corte portuguesa que aqui estava. Então, o Dom João ele investiu em muito com o imposto da população brasileira, principalmente com os impostos que eram pagos lá pela região Nordeste, e ele foi então criar vários locais de lazer, de entretenimento que não havia no Rio de Janeiro até então, para a população aí que havia vindo com ele para cá. Então, foi construída aí, como vocês podem ver, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, também teve a imprensa régia, com o jornal oficial aí, que era a Gazeta do Rio de Janeiro, a Biblioteca Real, foi criado também o Jardim Botânico. Sobre o Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro, o Dom João ele pediu para vir árvores, flores, que fossem típicos, né, da fauna da Europa, de Portugal, para embelezar aí a cidade. E também foi construído o Museu Nacional. Não sei se vocês se lembram, mas no ano de 2018, quando o Museu Nacional completou 200 anos, ele acabou sendo, né, sofrendo aí com um incêndio e foi praticamente todo destruído. Algumas obras, muitas coisas importantes da história brasileira estavam no museu, algumas foram recuperadas e outras não. Mas além desses locais que eu mostrei para vocês, também foi criada a Academia Real Militar, o Real Hospital Militar, o Teatro Real, a Academia de Belas Artes, o Observatório Astronômico. Então, tudo isso para garantir, né, lazer para a corte portuguesa que aqui veio. Bom, e em 1815, o Brasil ele foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e a Algarves. Então, ele igualou-se juridicamente a Portugal, ou seja, o Brasil ele deixou de ser uma colônia, só que o Brasil ele ainda não era independente, então ele era um Reino Unido, tá? Então, para muitos historiadores, essa medida marcou o início do processo de independência política do Brasil
foi, né, extremamente importante para a nossa história. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu vou pedir então que você aí deixe a sua curtida nele para eu saber que você assistiu ele todo, e eu espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais sobre essa vinda da família real aqui para o Brasil e a sua importância para a nossa história, para a nossa independência, tá bom? Até mais, tchau, tchau!